Boa noite, a paz do Senhor. Eu não me canso de dizer que esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos nos alegrar e regozijarmos nele. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E eu quero antes, porém, deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmos 125, que nos diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a minha confiança e deve ser a sua também. Nós não vamos nos abalar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós nessa noite queremos apresentar cada um dos nossos ouvintes, Senhor. E te agradecer, Pai, por cada um deles, Senhor. Também, Pai, em nome de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoa nossas faltas. Pai, nesse momento nós queremos apresentar um louvor para Ti, Senhor. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o louvor deste lugar, Pai, como cheiro suave à sua narina, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão a nos ouvir nesse momento, Pai. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai, alcança cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos exaltar o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Aleluia. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bendito, Senhor. Seja adorado nessa noite, Pai, por cada um desses nossos irmãos que nesse momento, Pai, está se adorando o Senhor, meu Pai. Louvado seja o Teu nome é sempre eterno, Teu nome é maravilhoso, Deus. Ó Espírito de Deus, envolve cada um dos nossos irmãos, envolve cada um daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Seu reino, aleluia, Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado
igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Aleluia. Quando eu paro para pensar que na cruz ficou o nosso pecado. Foi lá na cruz que Jesus padeceu toda a dor por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar livres, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Aleluia, foi lá na cruz. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Na cruz,
Aleluia, está consumado. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Mais uma vez, nós queremos prestar esse culto ao Senhor nosso Deus, sabendo que Ele é o único digno de louvor e honra e adoração. E nessa noite, mais uma vez, estaremos reunidos, não sei quantos, se é pouco ou muito, não, o que importa é que se uma pessoa estiver ouvindo, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, nós queremos tirar esse momento de oração. Eu tenho, como eu fiz quarta-feira passada, me dedicado um pouco à oração. Eu sei que nós estamos vivendo momentos não tão fáceis e precisamos orar e orar e orar e orar. Na verdade, esse modelo de culto que nós vivemos hoje não é bem o modelo idealizado pela Bíblia. Um momento de cântico, pregação e ir embora para casa. Não, está escrito assim na Bíblia: a minha casa será chamada casa de oração. Então, o maior tempo que nós deveremos tirar quando nos reunirmos é orando. A Bíblia diz em Atos que a igreja reunia em oração. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja perseveraram em oração. É bem claro ali, a Bíblia não diz assim: a igreja perseveraram pregando, perseveraram cantando. Não que ele não é certo, aliás, é certo pregar, é certo cantar, devemos pregar e cantar. Mas se você vê no meio de tribulações, de lutas, a igreja tirava o maior tempo era orando. Então, como eu falei para vocês, e que eu volto a repetir, quando a igreja estava passando em tribulação, diz, ali é bem claro, quando Pedro estava preso, e a igreja perseveraram em oração. Então, o maior tempo que ela gastava em oração. Isso que Pedro foi solto por causa da oração. Isso mostra que, porque nós não vencemos muitas batalhas, é que não gastamos mais tempo com oração. Então eu quero hoje, como eu tenho feito às quarta-feiras, tirar um momento de oração. Não precisa, tem um hino que diz, você não precisa saber orar, não precisa saber cantar, você só precisa saber chamar esse nome Jesus. Tem um hino que você já conhece muito melhor do que eu, que diz isso. Então, esse hino fala muito bem isto. Então, vamos orar. Se você sabe qual é a sua necessidade, que não precisa eu saber, mas você e Deus sabe. Entrega seus problemas agora na mão do Senhor, suas aflições, suas dúvidas. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, nesse momento, porque nós estamos aqui, mais uma vez, unidos e reunidos, Senhor, com algum dos meus irmãos que estará nos ouvindo. Pai, nessa noite eu quero te pedir, Pai, a tua graça, a tua proteção, a tua ajuda. Senhor, precisamos de Ti. Senhor, já nessa primeira oração, eu rogo a Tua graça, Senhor. Eu rogo a Tua presença. Senhor, Tu sabe que os Teus filhos estão necessitando.
Tu conhece aqueles que estão, Pai, passando por algum momento difícil, seja ele quais forem. Pai, como orei no domingo, eu volto a orar com meus irmãos aqui. Não deixa que esse espírito de pavor e pânico acampe no coração, na casa dos meus irmãos. Não deixe, Senhor amado, que as pessoas percam o sossego, a paz de tanta má notícia, porque estão vivendo um momento só de má notícia. Estão vivendo um momento, Pai, só de notícias má na política, notícia ruim na saúde, notícia ruim na economia. Mas, Senhor, brinda o coração de cada um dos meus irmãos que está me ouvindo. Não deixa que eles sejam levados por essa onda, ou chamaria até de avalanche de má notícia. Quando se abre, o celular, se liga uma televisão, a primeira notícia que nos sobrevém: quantos mortos, quantos infectados, quantos crimes, quanto roubo de governadores, quanto roubo de autoridade, quantos roubos. Pai, é notícias e notícias desagradáveis. Ah, Senhor, mas nesse momento eu te peço, Senhor, guarda teu povo, guarda as famílias, guarda as casas. Espírito de pavor e pânico, seta que voe de dia, mortandade que assole na escuridão, mortandade que voe de dia. Senhor, seja repreendido das casas. Essa mortandade que assola o meio-dia, pavor noturno que assola na escuridão. Senhor, pessoas que colocam a sua cabeça no travesseiro e o sono não vem. Acorda de madrugada, quando consegue passar a madorna, acorda de madrugada com os pensamentos perturbados, inquieto com o amanhã, inquieto, Senhor, com qualquer coisa que ouve. Senhor, se sente uma garganta doendo, se sente uma dor na perna, se sente, Senhor, uma dor de barriga, vem logo aquele pensamento: será que eu, Pai, há poder no teu sangue para tirar, Senhor, essas má notícias das cabeças de cada um de nós. Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus espírito de assombração, espírito do medo, espírito do pavor, seja repreendido das nossas casas, seja repreendido da nossa vida. Ó Deus, ó Deus. Pai, começa agora, Senhor, fazer uma obra grandiosa na vida de cada um dos meus irmãos. Arranca a dor de ouvido, arranca a dor de garganta, arranca, Senhor, dor nos ossos, arranca mal-estar, palpitação no coração, aflição de alma. Coloca a paz de espírito, arranca o desespero, preocupação com o amanhã, preocupação com uma notícia. Deus, ó Deus, arranca agora a ansiedade,
Pessoas que ficam esperando se anoitecer para ligar a televisão, para ver quais as últimas notícias. Na verdade, esperando as piores notícias, porque só vem piores. Pai, mas há poder no teu sangue. Há poder no sangue de Jesus para limpar nossos olhos. Limpa os olhos agora, Pai. Se só estamos vendo treva, se estou vendo escuridão, se estamos vendo, Pai, só situações de derrota. Pai querido, oh meu Deus e meu Pai, arranca agora, Pai, dos olhos desta pessoa a visão derrotista, a visão de fracasso. Como disse Jó, aquilo que eu me imaginei, aquilo que me sobreveio, me aconteceu. Pai, então agora, Pai, tira a derrota da mente de cada um dos meus irmãos. Senhor, nossa fé está firmada em Ti. Nossa confiança, nossa esperança está no Senhor. Senhor Deus e Pai, que nós possamos estar sempre confiando em Ti, Senhor. Traz confiança agora sobre cada um dos meus irmãos. Força sobre cada um. Que cada um tenha graça suficiente para suportar esses dias que estamos passando. Ai, Jesus querido. E quando passar, nós possamos dizer, passei por toda a tempestade, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força. O Senhor é meu socorro. O Senhor está comigo, esteve comigo e está e estará comigo. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Por isso possamos dizer, o que temeremos se o Senhor está conosco? Ó Deus, ó Deus, se refúgio agora. Seu refrigério agora do teu povo. Pai, segura cada um em tuas mãos. Fortalece a fé dos teus filhos. Que cada um seja agora revigorado. Pai, enche do Espírito Santo agora. Enche. Enche do Espírito Santo cada um dos teus filhos, Pai. Eles possam agora receber força, poder, autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se levante, querido. Tenha fé que o Senhor está conosco. Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará. Sempre, se puder, lembre-se que o Senhor atravessou o povo no deserto por 40 anos. Seus sapatos não envelheceu. Sua roupa não rasgaram. A comida e a água não faltou. E olha que eles não tinham tecido, nem máquina de costura para costurar no deserto. Então suas roupas não envelheceram. Os sapatos deles não se deterioraram no meio daquela areia, no meio daquele deserto. Mas eles atravessaram 40 anos, Deus cuidando dele. De dia, uma nuvem cobrindo. De noite, uma tocha de fogo iluminando os caminhos e aquecendo. Porque à noite é muito frio no deserto. A temperatura cai para 0 grau. Então, Deus mandava aquela tocha de fogo à noite que aquecia eles. E de dia era um sol escaldante no deserto. Era, não é ainda. Mas aqueles quase 2 milhões de pessoas, Deus
mandava uma nuvem. Então imagina que nuvem imensa que Deus mandava. Não é uma nuvem pequenininha para cobrir 12 acampamentos que tinha. Quase 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas naquele deserto. Imagina a multidão que era. Então você pensa que era uma nuvem pequena que Deus mandava, era uma nuvem imensa para cobrir o sol escaldante que era no deserto e só cobria aonde o povo estava acampado. Esse é o nosso Deus, que parou o sol e a lua para Josué vencer uma guerra. Esse é o nosso Deus, que abriu o mar vermelho, que mandou as 10 pragas no Egito, que fez milagres. Será que Deus não vai guardar você, querido? Fique tranquilo. Receba o Espírito Santo, receba a graça, unção. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo nessa caminhada. Levanta-te, se põe de pé, dê glória a Deus, fale em línguas estranhas, glorifique o Senhor, seja cheio do Espírito Santo, receba a presença do Senhor. O Senhor está contigo, o Senhor é a tua força, Ele é a tua dianteira, a tua retaguarda, a tua esquerda e a tua direita. Ele prometeu isso. O sol não te molestará nem de dia nem de noite. São promessas dele. Então descanse, descanse no Senhor. E o Senhor fará que a tua promessa venha se cumprir na sua vida. Eu ainda vou orar mais ainda, mas quero ler um texto da palavra do Senhor, depois enfatizar mais um pouquinho na oração. Abra sua Bíblia em Marcos. Vou ver aqui Marcos. Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. O versículo do dia é um só, que é o versículo 15. Mas nós não estamos com tanta pressa assim para ler somente um versículo. Então vamos ler todos os versículos, que nos diz assim: ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Quer dizer, eles pensavam entre eles: será que ele está falando porque nós não temos pão? Que só temos um pão aqui? Mas como Jesus conhecia o coração deles, 17 agora, Jesus percebeu e lhe perguntou: por que discorreis sobre não tendes pão? Não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste? Tende o coração endurecido? Tendo os olhos não vedes? E tendo ouvido não ouvis? Nem vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Bem, aqui fala, inclusive o texto que o pastor Fernando colocou para a nossa meditação hoje, que é o certo mesmo, fala a respeito do fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles falavam uma coisa, os fariseus e os saduceus, mas viviam outra. Eles tinham um discurso muito bom para os outros,
E nós temos esse problema, que às vezes somos bons conselheiros para os outros. Sempre achamos soluções para os outros, e às vezes até soluções fáceis. Mas, no entanto, para a gente mesmo, a gente não vê solução. O que é isso? A gente dá conselho como a pessoa deve viver, mas nós mesmos não vivemos. Isso é muito sério, porque Deus não trabalha com boas intenções. Deus trabalha com determinação. Nós saber e ouvir que uma pessoa é determinado, ficar lendo a história dele, é muito bom. Mas o que adianta? Se isso nós não levar para a nossa prática de vida, é mais uma história, mais um comercial que você vai ver, mais uma situação que nós vamos olhar, ver, ouvir. Mas o que Deus trabalha não é somente com o que nós ouvimos e vemos, mas o que praticamos. E isso é muito sério. Jesus chamou a atenção dos judeus, propriamente os apóstolos, que eles estavam com um grande problema. Eles conviviam com homens, líderes, que viviam na prática totalmente errada daquilo que falavam. Isso me chama muita atenção, e eu espero que chame você também. Todo mundo está vendo você. Ah, ninguém me vê ver. Sempre tem alguém te olhando. Seja você com 10 anos ou com 80 anos. Sempre tem alguém te observando. E as pessoas vão ver o que você fala e o que você vive. Já disse alguém que um gesto vale mais que muitas palavras. Uma atitude vale mais que muitas palavras. Então você é observado. Parece que ninguém está te vendo, está te vendo. Não é só as pessoas da sua casa, não. Seus vizinhos estão te vendo. Principalmente, claro, as pessoas da sua casa. Mas seus vizinhos estão te vendo. Se você trabalha fora, como eu trabalho, eu agora não estou indo trabalhar porque eu sou considerado a idade de risco, aí eles me deixaram em casa. Mas eu não sou aposentado, eu trabalho ainda. Espero um dia me aposentar, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, amém. Mas queria eu me aposentar ainda. Mas, voltando aqui ao assunto. Então, colega de trabalho está nos vendo. Colega, você que estuda, jovem, adulto, que estuda ainda. Os colegas da sua sala estão te vendo. O colega do seu colégio está te vendo. Você que congrega em uma igreja, as pessoas da igreja estão te vendo. Eles não estão te vendo o que você fala somente. Eles estão vendo principalmente o seu gesto, sua maneira, seu comportamento. Lembra de Salomão? A Bíblia nos conta a história de Salomão, que rainha de Sabá, que veio visitar Salomão, ela ficou admirada com a sabedoria de Salomão. Mas o que chamou a atenção não foi só isso, a sabedoria de Salomão. Ela ficou abismada como ela via os criados de Salomão, como se comportavam. Olha bem, quem imaginaria que isso ia chamar a atenção de uma rainha, o comportamento dos criados? Chamou a atenção daquela rainha, que ela ficou abismada como eles se vestiam, como eles se comportavam. Não só da sabedoria de Salomão. Isso mostra que às vezes nós estamos sendo observados, estamos sendo um testemunho ou de ruim ou bom, e não sabemos. E a Bíblia diz aqui que Jesus estava observando os fariseus e os saduceus. Via que aquelas pessoas
falava uma coisa e não vivia. Aí ele chamou a atenção dos apóstolos, falou, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é? Fermento, ele fermenta o pão. O pão cresce, mas a massa mesmo não é aquele tamanho que ele se encontra depois de fermentado. A massa, quando você vê ela sem fermento, ela é fininha. Ele cresce e fica assim. Mas aquilo tudo ali é o fermento. É uma capa. É uma mentira. Não é aquilo mesmo. O pão mesmo é dessa espessura. Quem faz pão sabe. Ele fica assim. E Jesus falou, comparou o fermento como uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que passa uma imagem que não vive, uma pessoa que quer ser o que não é. Aí ele falou assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas também aqui ele passou outra mensagem que eu quero falar para você e para mim. E quero ser uma mensagem não longa, mas curta. Eu quero passar por uma, é a mensagem do fariseu que o pastor Fernando postou para a gente hoje. Mas também eu quero, aqui eu pego outra mensagem também, que está aqui, que nos diz assim, Jesus lembrando eles aqui, ó, no versículo 16 em diante, e eles discorriam entre si, é que não temos pão? E Jesus percebeu e perguntou, por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não consideraste, não compreendeste, tendo o coração endurecido? Tendo o olho não vedes, e ouvido não ouvir, e não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam ele 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles 7. Aí Jesus falou, não compreendeste ainda? Veja aqui que ele já tinha esquecido do milagre de Jesus, que Jesus tinha alimentado 5.000 uma vez, só homem, fora mulheres e crianças, e depois tinha alimentado 4.000. E a primeira vez tinha sobrado 12 cestos cheios, e a segunda vez 7 cestos cheios. E naquele momento, quando Jesus falou de fermento, eles ficaram preocupados. Poxa, será que só porque nós só temos um pão, nós tínhamos que comprar mais pão? Ele já tinha esquecido que Jesus é um multiplicador, é um abençoador, que quando Jesus está presente, ele sabe como multiplicar o que nós temos de bênção. Mas eles tinham esquecido. Precisou Jesus, isso se passou por poucos dias. Eles já tinham esquecido. Precisou Jesus relembrar o que eles tinham recebido, o que eles tinham visto. E isso ocorre também comigo e com você. Abra os seus olhos. Isso não ocorre. Você esquece. Muitas vezes o que Deus já fez na sua vida. Você esquece os testemunhos que você já ouviu. Você esquece as pregações. Você esquece os milagres que o Senhor já realizou. A cura que o Senhor já fez. Você que está aí de pé, no meio de tanto males que estão se propagando, mas você está se mantendo aí. Você esquece que Deus está te guardando. Querido, Jesus aqui relembrou eles. Teve que relembrar, olha o milagre que eu fiz há poucos dias com 5 pães e 2 peixinhos. Olha o milagre que eu fiz e alimentei 5.000. Olha o milagre que eu fiz com 7 pães. E quantas pessoas eu alimentei, 4 peixinhos, quantas pessoas, 4.000. Vocês acabaram de esquecer. É um problema sério. Nós esquecemos o que Deus fez por mim, por você, por nós. O que Deus tem feito por nós. Querida, abra seus olhos. Lembra o que Deus já fez. Lembra quando você pediu emprego.
Lembra quando você conquistou a bênção. Lembra quando você conquistou uma cura. E Jesus estava dizendo, se eu fiz isso, eu não posso fazer mais. Por que vocês esquecem tão rápido? De certa forma, isso é até uma ingratidão para com Deus. Não que está nesse texto. Mas a gente tem uma facilidade de esquecer tão rápido o que Deus fez, que eu quis trazer também esse tópico dentro desse texto, que eu falei que eu ia trazer mais um tópico dentro desse texto. A gente tem uma facilidade, a gente recebe uma benção hoje. Hoje, se eu fosse na igreja hoje, eu queria dar um testemunho. Que vamos... Então, um bocadinho a gente esquece. Passou um tempinho, você esquece, nós esquecemos o que Deus já fez. Quando vem a primeira prova, a primeira luta, você esquece que Deus deu vitória ontem, 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É o mesmo Deus para te dar a vitória hoje, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, que Ele não muda nem mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O poder dele não tem variação. E às vezes a gente fica abalado quando vem alguma coisa que não vem para abalar nossa fé. Nós esquecemos tudo que ouvimos, esquecemos tudo que Deus já fez, esquecemos o tempo que ouvimos o Senhor falar conosco, nos alegrar dentro da tua casa. Você quer ver um texto interessante, como Jesus gosta que nós somos gratos a Ele? E os discípulos aqui, de certa forma, já estavam, era uma espécie de uma ingratidão, esqueceu rapidinho que um pão, não precisava estar preocupado que tinha um pão. Jesus, agora eles tinham até muito, que na época que Jesus fez a multiplicação de 5, que alimentou 5.000, ele não tinha nenhum pão, só um rapazinho que era ali um dos visitantes que tinha, nem eles tinham. Então agora eles têm então eles têm muito. E eles preocupados. Esqueceu rápido que naquela época, uns dias atrás, nenhum eles tinham. Quem apareceu lá foi um rapazinho, até nós cantamos um louvor, esse louvor, que só o rapazinho que tinha o pão, precisou sair perguntando quem tinha alguma coisa. Ele nada tinha, ainda sobrou 12 cestos. Será que Deus não vai cuidar de nós, do seu futuro, das suas crianças? Meu querido, e nesse texto, de certa forma, mostra uma ingratidão para com Deus. Jesus, não só o fermento dos fariseus, que é mostrar uma coisa que não é, não ser sincero, mas também a ingratidão. E eu quero enfatizar nisso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Fala um texto interessante que nos diz assim: Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro, disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqui está um texto que nos mostra como que a ingratidão fala forte e machuca o coração do Senhor Jesus. Você observa que Jesus ali ficou machucado, ferido. Olha bem, 10 leprosos, como nós lemos aqui, gritou: Senhor, se tu quiseres, Senhor. De longe gritava, diz: Mestre, compadece de nós. Está lá no versículo 13. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão. 10 leprosos gritando. Imagina 10 homens gritando. Que gritaria que era? Que alvoroço que era? 10 homens gritando. E no desespero, numa doença incurável. Então eles não mediam esforços ali. Entendam bem, eles não mediam esforço para gritar. Quando a Bíblia diz que gritavam, gritavam mesmo, porque a Bíblia, ela não diz o que não aconteceu como nós às vezes fazemos. O que é, é. Então eles gritavam mesmo. Jesus, tem compaixão de nós. Aí Jesus parou, viu aqueles 10 leprosos, falou: vai dar morte aos sacerdotes. Eles foram. E quando estava indo no caminho, sem chegar aos sacerdotes, nem precisou, diz a Bíblia, que indo no caminho, eles obedeceram. Indo no caminho, sem chegar aos sacerdotes, a lepra deixou o corpo dele, ficaram limpinho, sem lepra nenhuma. Quando eles viram que já estava curado, 9 deles tomou o rumo para outro lado. A Bíblia não diz para onde eles foram, mas tomaram o rumo, sabe para onde? Mais longe ainda de Jesus. Que na história aqui que nos mostra, nem os sacerdotes foram. Só estava indo pelo caminho. Não voltaram, não teve coragem de voltar para o culto que Jesus estava fazendo, para a igreja, para perto, você vê se não machuca o coração do Senhor isso. 9 deles dali foram para a sua vida normal, para os seus afazeres, que há muitos anos não podia fazer, para a sua família, para os seus negócios, para o seu dia a dia. Esqueceram que eles estavam expulsos da sociedade. Esqueceram rapidinho que eles estavam à margem da sociedade. Mas, graças a Deus, ainda teve um ali. E por incrível que pareça, era o único que não era judeu. Era um povo rejeitado, um povo que vivia discriminado pelo povo de Israel, que o povo de Israel considerava que não era digno do céu. Era um samaritano que adorava o Deus diferente. Foi o único que voltou. Diz a Bíblia que ele voltou dando glória a Deus. Voltou para reconhecer. Gratidão. Quantas vezes a gente somos ingratos. Aí Jesus perguntou para ele: não foi 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Aí Jesus, isso mostra a tristeza do Senhor. Cadê os outros? Por que não veio para minha casa aqui, para o meu culto? Por que não veio dar graça, prestar um louvor? O que Jesus estava dizendo? Ele podia ter vindo, dado testemunho aqui, igual você. Isso ia servir para muita gente. Criar fé em outros. Se ele voltasse para dar glória a Deus perante o povo, isso serviria
para exaltar o nome do Senhor, e outras pessoas iam crer também, e aumentar a fé daqueles que têm credo. Mas, no entanto, ao receber a bênção, eles desapareceram. Eu espero que isso não seja com você. Eu espero que, antes dessa pandemia, quando você buscou algumas bênçãos do Senhor e recebeu, aí depois foi deixando a casa do Senhor em segundo plano, e a hora que queria, hoje não estou afim, não estou afim. Mas Jesus sentiu, lembra que os 9 Jesus sentiu. Eu que não quero. Não quero o que eu não quero. É minha vontade, querido. Você fecha a porta das futuras bênçãos que poderá vir. A ingratidão fecha as portas. Faz isso não. Seja grato ao Senhor. Você olha que Jesus estava fazendo culto, cobrou eles, falou deles. Olha, cadê os 9? Não vieram aqui. Dá glória a Deus, só veio você. Aí Jesus liberou a bênção, vai, tua fé te salvou. Quer dizer, liberou salvação eterna para aquele homem, para os outros não. Só saiu com a cura. O outro, esse que voltou, sua fé te salvou. Quer dizer, além da cura do corpo, agora você vai receber a sua salvação eterna, que é a mais importante. E muitas vezes a gente satisfaz com uma bencinha, abre uma porta de emprego para o meu marido. É suficiente? Não é suficiente. Agora é hora de você buscar mais o Senhor, que o Senhor tem mais bênção para você. Aconteceu um milagre na minha vida. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Quando Deus abre uma portinha de milagre, ali Ele está dizendo assim, começa a buscar mais, que muitas bênçãos virão mais ainda. Então, não seja ingrato, Senhor. Não seja ingrato a Deus, querido. Então, é hora de você relembrar o que o Senhor tem feito na sua vida, o que Ele tem feito na sua casa, como Ele tem te guardado dessa pandemia que está se instalando. Se instalou no nosso país. Lembra disso. Lembra das pequenas coisas que Ele tem feito. Lembra que Ele tem, no meio de tanto desemprego, Ele tem mantido o seu salário. O salário da sua família, o sustento da sua casa. Lembra disso, que o seu pão não tem faltado. Lembra, querido, que o mundo está vivendo de cesta básica. Deus não tem permitido. Seja grato ao Senhor. Seja agradecido por muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre ti e sobre a sua casa. E com isso até cura vai vir no teu corpo. Quando você é grato, você abre porta para a sua vida, aumenta as portas. Quantas ingratidões, às vezes, nós recebemos, e o Senhor é tão bom para conosco. E olha que a proporção de ingratidão aqui é bem maior do que o grato. Eram 10, só veio 1. Isso mostra o quê? Que a proporção dos ingratos é superior aos que sabem ser agradecido. Sabe o que quer dizer isso? De 10, só 1 voltou. Uma igreja, comparando-se com uma igreja que tenha 100 pessoas, 90 vão ser ingratos. Só 10 que vai ser grato. Grato pelo seu pastor, grato pela sua igreja, grato por Deus, grato pelas suas bênçãos. Se em uma família que você convive, muitos vão ser ingratos. Olha a proporção que dá. De 10, 1 só. De 100, só 10. De 1000 pessoas, só 100. 900 é ingrato. Pela proporção que está aqui, olha como o ingrato é bem maior. Por que o povo de Israel deixou de entrar na terra prometida por causa da ingratidão? Esqueceu, a Bíblia diz, esqueceu tudo que Deus fez com ele. Agora a pergunta,
Você é grato ao Senhor? Tem sido grato? Você tem feito promessa? Senhor, quando a igreja voltar na sua casa. Vou ser grato a Ti, porque dentro dessa pandemia toda, o Senhor me guardou. Você tem falado isso no seu coração? Eu acordei hoje de manhã com essa palavra no meu coração. Eu não estou inventando isso da minha cabeça, não. Eu acordei isso hoje de manhã. Antes de eu acordar, essa palavra estava fervilhando no meu coração. Como a ingratidão tem fechado porta. E como a gratidão abre portas. Amém? Eu vou orar. Eu acho que não preciso falar mais. Já foi suficiente para você entender. E eu quero agora, faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança de você ser mais grato a Ele. Ser mais fiel a Ele. Dar sua vida mais em prol do seu reino. E faça com Ele, Senhor, quando voltar aos cultos. Eu quero ser mais acedo, estar mais perto de Ti, Te cultuar melhor do que eu Te cultuava. Eu descobri, fala com o Senhor, que quanto faz falta não estar reunido ali ouvindo louvores e pregações, estar perto na comunhão. Volte, se arrependa. Lembra-te, olha o que diz a Bíblia aqui, ó, que eu vou ver de novo, vou ler de novo. No versículo 18, tendo olhos e não... Marcos 8, 18, tendo olhos e não vede, tendo ouvido e não ouvis, e não vos lembrais. Está lá em Marcos 8, 18. E quantas vezes a gente tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, e nem lembra do que o Senhor tem feito por nós. E se nós lembrássemos disso, te garanto que Ele fará mais ainda. Em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te dou, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos às águas tranquilas e refrigera a nossa alma, por amor do Teu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes as nossas ingratidões. Perdoa, Senhor, muitas vezes nós vestimos ou vivemos como o fermento do fariseu, como farisaístas viviam, de forma que temos duas caras, duas maneiras, mas o Senhor está me alertando, cada um de nós, para ser de uma forma só, para ser sincero. Pai querido, Pai amado, então nessa noite eu te peço, Senhor, nos purifica de todo pecado. Perdoa nossa iniquidade, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas. Ó Deus, dá-nos santidade. Dá-nos santidade na Tua presença. Senhor Jesus querido, purifica-nos, Senhor, purifica, e seremos purificados. Limpa-nos, oh Pai, Pai querido. Quantas vezes não valorizamos a Tua presença, a Tua casa, a Bíblia,
a oração, deixamos tuas coisas em segundo plano. Somos ingratos. Não lembramos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos sustentado. Pai, quantas vezes, Pai, esse mal que está rodando o nosso país, o Senhor nos deu livramento. Muitas vezes, Pai, nós não vemos, mas o anjo está acampando ao nosso redor, cortando os laços, desfazendo as pragas, cortando o mal. E nós achamos, Pai, que estamos largados, estamos só, desesperados. Ó Deus, estamos igual os apóstolos, Pai. Só temos um pãozinho, que será? Só temos um pãozinho. E o Senhor está dizendo para mim, para nós, para cada um de nós. Não se preocupeis. Não se preocupeis com o dia da manhã, porque o dia da manhã cuida o Senhor. Cada dia o seu mal. Nós esquecemos, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui e é poderoso para nos levar até o porto seguro. O porto seguro. Até onde tu queres. Pai, então nós nos arrependemos nessa noite e colocamos nossa vida em teu altar. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, e dizemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa força. E dizemos para os demônios, toda a força maligna, sai das nossas vidas, sai das nossas casas, sai dos nossos pensamentos. Em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, que os nossos filhos estão em tuas mãos. Aquele que tem filho casado, já que suas noras ou genro, que tem netos dentro, está em tuas mãos. Pai, nós declaramos, Pai, que a nossa confiança está no Senhor. Se por um momento nós desconfiamos que nós estávamos só, nós te pedimos perdão, perdoa-nos e retornamos. Aquela fé inabalável, aquela confiança que o Senhor está conosco, que nossa vida está na mão do Senhor, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor está nos segurando em tuas mãos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e declaramos: enfermos que me ouça nesse momento, ser curado de todo tipo de enfermidade. Não precisa eu mencionar as doenças, porque tu sabe e conhece tudo que é doença, tudo que é enfermidade. Seja sarado, seja curado. Coluna, seja curado agora. Ossos, seja sarado, seja curado. Põe-te de pé, levanta-te, faça o que você não podia fazer e receba a cura pelo poder de Deus, da autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.